Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula número 4 de Direito Empresarial aqui no curso CPIURES. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Direito Empresarial, agora estudando o Direito Societário. Então, nós vamos aqui abordar temas que são importantes para o desenvolvimento do estudo do Direito Societário que você vai realizar para a sua prova de concurso público. A gente vai aqui, então, nessa aula, tratar dos temas que estão aí dispostos, como conceito de sociedade, elementos do contrato de sociedade, o administrador de uma sociedade, o sócio, questões, enfim, que vocês podem acompanhar por esses temas. Então, são vários temas, a gente vai desenvolver cada um deles, então, de maneira objetiva, que tem como foco os concursos das carreiras jurídicas. Então, vamos começar, então, lembrando o conceito de sociedade. O artigo 981 do Código Civil, ele estabelece que celebram um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, o artigo 981 do Código Civil, ele é expresso no sentido de que existem alguns elementos que são necessários para o conceito de uma sociedade. Então, ele fala, em primeiro lugar, como a gente pode perceber na sua redação ali, a expressão pessoas no plural. Então, a gente está falando aqui de pluralidade de sócios. Essa é uma regra. A gente vai estudar quando existe a exceção. Mas, a princípio, numa sociedade, nós teríamos que ter pluralidade de pessoas que se obrigam, que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços. Então, a gente vai ver essa contribuição para o capital social, que seria um outro elemento para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, aqui, pelo menos, a gente identifica diretamente três elementos que são pertinentes ao contrato de sociedade. A doutrina acaba incluindo um quarto elemento que, segundo alguns autores, também seria possível extrair da regra do artigo 981, que é a chamada affect societatis. Então, os elementos do contrato de sociedade poderiam ser classificados da seguinte maneira: pluralidade de sócios, affect societatis, contribuição para o capital social e divisão dos resultados. Bom, sobre a pluralidade de sócios, a gente tem que lembrar que essa é uma regra, só que existe exceção a essa regra. A gente deve lembrar aqui, por exemplo, que em relação às sociedades limitadas, desde o advento da Lei da Liberdade Econômica, ou seja, em 2019, nós temos um parágrafo, aliás, são dois parágrafos, mas basicamente o primeiro parágrafo do 1052, que estabelece a possibilidade de nós termos uma sociedade limitada unipessoal. Então, a sociedade limitada pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Então, ali a gente identifica uma sociedade unipessoal. Porque, veja, para existir uma sociedade, para que uma sociedade exista, não há a necessidade de nós termos pluralidade de pessoas. Porque, veja, se nós tivermos o seguinte exemplo: sociedade limitada integrada pelos sócios A, B e C. Na verdade, o A não é sócio de B, o A não é sócio de C, e por aí vai. O sócio não é sócio do outro. Todos são sócios da mesma sociedade. Então, por isso, não há necessidade de nós termos pluralidade de sócios. Mas a regra é a pluralidade. Nós temos, portanto, exceção a essa regra no artigo 1052, parágrafo 1º. Mas a gente deve estar ciente de que a existência de uma sociedade não dependeria necessariamente de uma pluralidade de sócios, ok? Mas, como a regra é ter pluralidade de sócios, então a gente tem que respeitar essa regra. Quando a lei excepciona essa regra, como é o caso 1052, parágrafo 1º, a gente vai admitir a sociedade limitada unipessoal. Lembrando que não existe, desde a Lei 14.382 de 2022, para alguns, desde a Lei 14.195 de 2021, mas, na minha opinião, desde a 14.382 de 2022,
não existe mais a EIRELI, na Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que nem seria propriamente uma sociedade, embora tivesse também uma discussão sobre isso. Mas o fato é que no Código Civil hoje a gente tem a chamada sociedade limitada unipessoal, com apenas um único sócio. Ela pode ser constituída dessa forma, ela pode ter sido constituída seguindo a regra da pluralidade de sócios, depois ter ficado o quadro societário restrito a um sócio apenas, não tem problema nenhum. Então, a gente tem hoje que considerar a sociedade limitada unipessoal um exemplo. Lembrando, inclusive, que o artigo 1033 do Código Civil ele teve o seu inciso 4º revogado. E esse artigo 1033, inciso 4º, ele permitia que uma sociedade pudesse permanecer unipessoal por 180 dias. Então, por exemplo, a sociedade simples deverá ser constituída por pluralidade de sócios. A sociedade simples, a sociedade de nome coletivo, a sociedade comunista simples. Só que a regra do 1033, inciso 4º, ela acabou sendo revogada, na minha opinião, de maneira equivocada. Porque agora a gente não pode admitir, por exemplo, que uma sociedade simples, aquela do 997 a 1038, ela permaneça unipessoal por nenhum momento. Porque essa regra do inciso 4º permitia a possibilidade dela permanecer unipessoal por 180 dias. Só que o legislador, de maneira equivocada, revogou o inciso 4º, como se esse inciso 4º só tivesse relação com a sociedade limitada unipessoal. Então, a gente tem um grande problema aqui. Ou seja, dentro do Código Civil, dos modelos de sociedade, somente a sociedade limitada é que pode ser unipessoal. A sociedade simples não pode. A sociedade de nome coletivo também não pode. A comandita simples, ela tem uma regra especial. A comandita simples, ela tem a regra que está disposta no artigo 1051, inciso 2. Ela ainda pode ficar com uma categoria de sócio apenas, mas é necessário que seja recomposta essa categoria de sócio em até 180 dias. Portanto, andou mal o legislador em revogar a regra do 1033, inciso 4º. Andou muito mal, porque prejudicou as outras sociedades do Código Civil. E no âmbito da lei de SA, nós temos dois exemplos de unipessoalidade. O primeiro exemplo é quando a gente segue a regra da pluralidade de acionistas, mas numa Assembleia Geral Ordinária, e a gente sabe que a Assembleia Geral Ordinária ela se realiza todo ano, nos primeiros 4 meses do ano, como regra, não significa dizer que passados 4 meses eu não possa fazer posteriormente, de maneira extemporânea, uma Assembleia Geral Ordinária. Sim, porque a Assembleia Geral ela é ordinária sempre que tratar de uma das matérias do artigo 132 da Lei de SA. Então, vamos lá, vamos pontuar que isso aqui é importante. A Assembleia Geral Ordinária ela é realizada anualmente. A Assembleia Geral Ordinária ela é assim classificada quando a matéria a ser deliberada é uma daquelas do 132, porque elas são privativas da AGO. Então, a AGO ela deve ser realizada nos primeiros 4 meses do ano, nos primeiros 4 meses do fim do exercício social, que normalmente corresponde a 31 de dezembro do ano. Então, nos primeiros 4 meses do ano, a gente tem que realizar a AGO. Passados esses 4 meses, eu posso fazer uma AGO depois, vai ser a AGO. Então, o ponto é que numa AGO eu verifico que só tem um único acionista, eu vou ter um prazo para recompor a pluralidade de acionistas, que vai até a AGO do ano seguinte. Então, cuidado, porque eu sei, eu não consigo saber se é o teu caso. Mas tem muitos alunos que respondem: na SA tem 1 ano para recompor a pluralidade de acionistas. Isso é mentira, isso está errado. Não é 1 ano, é até a AGO do ano seguinte. Então, você, numa AGO, tem que ser na AGO, você tem que verificar que só tem um acionista, aí você tem até do ano seguinte para recompor a pluralidade de acionistas. Só que essa AGO aqui pode ter sido realizada, por exemplo, em janeiro de 2022 e a de 2023 pode ser realizada, sei lá, em abril de 2023. Então, a gente percebe que não é 1 ano.
Então, cuidado com isso. Quando é que começa a contar? Quando for verificado, apenas for verificado na AGO. Verificar na AGO, que só tem um único acionista. Na próxima AGO do ano seguinte, tem que recompor, senão vai ser dissolvida a sociedade de pleno direito, como diz o artigo 206, inciso 1º, letra D. E nós temos um outro caso que ainda é mais comum nas provas objetivas, cai muito nas provas objetivas, é um artigo que realmente vale a pena você estudar, que é o 251, que trata da subsidiária integral, o artigo 251 da lei de SA. A companhia, então a SA, pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista a sociedade brasileira. Então, a subsidiária integral, o que ela é? Ela é uma sociedade anônima que tem um acionista, e este único acionista obrigatoriamente tem que ser uma sociedade brasileira. Perfeito? Então, são esses casos de unipessoalidade que nós temos. Bom, então, pluralidade sócio é uma regra, mas admite-se a sociedade unipessoal no direito brasileiro. Affect Societatis. Affect Societatis é um outro tema também interessante. Por quê? Porque tem alguns autores que nem reconhecem a Affect Societatis como um dos elementos do contrato de sociedade. Por quê? Porque existem sociedades em que a base fundamental da sua Constituição não é a Affect Societatis, e sim o capital, ou seja, se o sócio tem dinheiro para investir naquelas cotas. Então, se é uma sociedade capitalista, que o ponto fundamental, a base fundamental da constituição desse negócio jurídico, dessa sociedade, não é a qualidade pessoal de cada um dos sócios, isso aí pouco importa, ou seja, o que é relevante é que ele tenha dinheiro para adquirir essas cotas, então não há que se falar em affect societatis. Então, temos essa crítica. Agora, para outros, affect societatis é um elemento presente nas sociedades do Código Civil. Há quem diga, inclusive, que é sempre um elemento obrigatório. Eu discordo, porque tudo depende da natureza da sociedade. Às vezes, a sociedade realmente é constituída com base na questão do capital. Como, por exemplo, fazendo aqui uma analogia com a SA aberta, na sociedade anônima aberta, qualquer um pode ser acionista. A sociedade limitada, por exemplo, ela é sempre constituída com a base fundamental da affect societatis? Não. Porque se você tem affect societatis, um terceiro estranho não pode entrar na sociedade. Agora, se não tem affect societatis, é uma sociedade de capital, qualquer pessoa pode ingressar nesta sociedade. Então, nós temos aí uma questão que envolve affect societatis, uma crítica. Alguns autores, inclusive mais modernos, dizem que é cada vez menos frequente a affect societatis nas sociedades. Bom, a contribuição para o capital social é um ponto importante, que vai, inclusive, fazer com que a gente estude separadamente esse tema. Mas, nesse momento, a gente deve saber que todos deverão contribuir para o capital social. E eles vão contribuir com dinheiro, com bens, com créditos e, em algumas sociedades, a gente admite até a contribuição em serviços, em prestação de serviços. Mas isso a gente vai estudar separadamente, logo em seguida. Antes da gente passar para o estudo dedicado ao capital social em razão da sua importância, a gente vai falar da divisão dos resultados, que seria esse elemento do contrato de sociedade, em que a gente encontra esse elemento logo no final do artigo 981, quando ele fala da partilha dos resultados. Vejam que ele não fala partilha dos lucros apenas, ele fala da participação dos resultados. Nenhum sócio pode ser excluído da divisão dos lucros. Isso é certo, isso é líquido e certo. Nenhum dos sócios pode ser excluído da participação dos lucros. Agora, cuidado com o artigo 1008. O artigo 1008 é um artigo que cai muito em provas objetivas. O 1008 realmente é um dispositivo que a gente tem que ter cuidado. Provavelmente você vai ter que usá-lo na sua literalidade. Então, muito provavelmente, cai o 1008 e você tem que aplicar literalmente o que está escrito ali. Só que, fora da prova objetiva, a gente tem que ter um olhar crítico para esse 1008.
Porque o 1008 diz que é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Veja, essa parte final, participar das perdas, tem que ter um olhar crítico. Por quê? Em primeiro lugar, na própria sociedade simples, eu posso, na forma do artigo 997, inciso 8º, excluir o sócio da participação das perdas. Então, não é líquido e certo que ele vai participar das perdas nem na própria sociedade simples. Agora, quanto mais na sociedade limitada. Porque na sociedade limitada, o sócio não participa das perdas. O sócio, no máximo, é responsável pela integralização do capital social, mas não pelas perdas ou pelas dívidas da sociedade. Isso não existe. Então, muito cuidado com isso. Por isso que eu coloquei ali, nenhum dos sócios será excluído da divisão dos lucros. Mas eu chamo a atenção e, novamente, eu repito para vocês. Existe o 1008. O 1008, ele diz, é nula a estipulação contratual e exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas. Das perdas, você tem que ter um olhar crítico. Porém, para uma prova objetiva, provavelmente ele está te cobrando 1008. Então, você tem que olhar para a questão e saber, peraí, o 1008 realmente tem essa redação. Essa assertiva está repetindo o 1008. Essa deve ser a correta. Mas uma prova discursiva numa prova oral tem que ter um olhar crítico para a questão das perdas, sobretudo por força do artigo 997, inciso 8º, no caso das sociedades simples, e lá nas sociedades limitadas, por força do 1052, que exclui, o 1052 exclui a possibilidade de um sócio participar das perdas, como um acionista também não participa das perdas lá na SA. Então, cuidado com isso. Mas vamos aqui focar no capital social. Bom, em primeiro lugar, o que é o capital social? Capital social, ele é uma cifra contábil. Então, o capital social é uma cifra contábil. E é uma cifra contábil resultante da contribuição que os sócios fizeram para tomar parte na sociedade. Então, os sócios contribuíram para o capital social. Eles estão obrigados a contribuir para o capital social. Todo sócio tem esse dever. Existe um dever do sócio, um dever de contribuir para o capital social. E o sócio que deixa de contribuir, ele é chamado de sócio remisso, aquele sócio que está em mora, aquele sócio que descumpre essa obrigação de contribuir para o capital social. E quando ele descumpre a sua obrigação de contribuir para o capital social, ele pode ser demandado a fazê-lo. Como é que é esse procedimento que nós denominamos por chamada de capital? A chamada de capital, na verdade, é uma notificação com base no artigo 1004 do Código Civil, em que o sócio remisso ele vai ser notificado para ser constituído em mora. Ele tem 30 dias para cumprir a sua obrigação. Então, os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social. E aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao dar a notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Então, a chamada de capital, o que é? É o procedimento de notificação do sócio remisso para constituí-lo em mora, estabelecendo um prazo de 30 dias para que ele cumpra o seu dever de integralizar o capital social. E se ele não responde, se ele não integraliza, se ele permanece inerte e omisso, continua sendo remisso depois desses 30 dias, ele pode responder pelo dano emergente da mora, ou como diz o parágrafo único, poderá ser preferida a indenização, pode ser a exclusão do sócio ou até mesmo a redução da participação dele, aquilo que ele contribuiu para o capital social. Então, são soluções que estão no parágrafo único. A forma de integralização, nós já sabemos, pode ser em dinheiro, bens e crédito. Isso aqui não tem nenhuma dúvida. Dinheiro, bens e crédito, não há dúvida. A dúvida é quando se permite a contribuição em serviços. Bom, sobre essas formas de integralização, então, o dinheiro eu tenho que transferir da conta corrente, por exemplo, do sócio para a conta corrente da pessoa jurídica. Tem que sair do patrimônio do sócio para o patrimônio da sociedade. Créditos
A regra do 1050, aliás, do 1005 do Código Civil, na sua parte final, estabelece aqui uma solução diferente do que a gente encontra no 296 do Código Civil. Isso é muito importante. O 1005 representa uma exceção à regra do 296. Porque quando você cede um crédito, a regra geral do 296 qual é? Salvo titulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor. Essa é a regra geral. Só que essa regra geral ela é excepcionada quando a cessão de crédito for direcionada à integralização do sócio na sua participação no capital social. Porque aí, nesse caso, o 1005 diz ali expressamente que o cedente vai responder pela solvência do devedor. Então, no 1005, cessão para capital social, o cedente responde obrigatoriamente pela solvência do devedor. Então, eu não aplico 296 aqui, vai ser uma exceção ao 296. Além da cessão de crédito, eu posso ceder com bens. Eu posso fazer transferência de bens para a integralização do capital social. Podem ser bens materiais, podem ser bens imateriais, né, os intangíveis. Pode ser criptomoeda, criptomoeda é um bem. Podem ser bens móveis, imóveis. Lembrando que o sócio que, a título de capital social, transmite domínio, posse ou uso, responde pela evicção, como diz a primeira parte no 1005. A gente deve lembrar ainda, e a gente vai falar sobre isso no próximo slide, sobre a questão dos bens, em especial bens imateriais, criptomoedas, a gente vai falar de escritura pública, ITBI, essas coisas a gente vai falar nos próximos slides. Então, antes da gente falar mais sobre a transferência em bens para a integralização do capital social, vamos aqui lembrar que a prestação de serviços é uma hipótese que se admite, por exemplo, na sociedade simples. O sócio cuja contribuição consiste em serviço não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado dos lucros e dela excluído. Então, na sociedade simples, eu posso ter a contribuição em serviços. E nas sociedades em nome coletivo e na sociedade em comodita simples também. Porque estas sociedades em nome coletivo e a comodita simples, elas não tratam da forma de transferência, da forma de contribuição para o capital social, e a gente tem que adotar nessa hipótese a regra da sociedade simples. Então, eu vou aplicar as regras da sociedade simples aqui no 1006, tá bom? Então, contribuição em serviços. Fiquem atentos com relação a isso. Bom, e com relação a bens, a gente tem que lembrar que, em relação aos bens intangíveis, por exemplo, uma marca, uma invenção, um modelo de utilidade, um desenho industrial, eu tenho que fazer a transferência para a sociedade no NPI. Agora, no NPI, somente os bens de propriedade industrial que estão ali indicados é que podem ser transferidos no NPI. Então, quais são os bens de propriedade industrial? São esses que eu indiquei, ó. Marca, invenção, modelo de utilidade e desenho industrial. Esses são passíveis de registro lá no NPI ou obtenção de carta patente. Então, são patenteáveis ou registráveis no NPI, esses 4 que eu mencionei. Então, esses eu tenho que transferir para o INPI. Qualquer outro bem intangível que não seja um desses, que não tenha registro no INPI, então a transferência não se faz no INPI. Tá? Criptomoedas. Criptomoeda é bem, não é dinheiro, tá? Criptomoeda é bem, segundo esse ofício circulado SEI, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ligado ao Ministério da Economia, do dia 1º de dezembro de 2020, autoriza-se ali as juntas comerciais a registrar a integralização do capital social com criptomoedas. Só que as criptomoedas não se confundem com as moedas eletrônicas do artigo 6º, inciso 6º da Lei 12.865/2013,
E a Receita Federal classifica a criptomoeda como um bem. Então, vai ser possível integralizar o capital social, só que como bem. Isso é importante, e não como dinheiro. Quando for bem material, passivo de registro, por exemplo, um carro, você tem que transferir para a sociedade no Detran. Isso você tem que ver se aconteceu, né? Então, isso é muito importante. Também tem outro ponto, que é a transferência com bens imóveis. Transferência de bens imóveis, a princípio, você vai precisar de escritura pública para transferir o bem imóvel do sócio para a sociedade. Só que se você seguir o artigo 35, inciso 7º, as linhas A e B, claro que a letra B quando for o caso, né? A letra A sempre e a letra B quando for o caso. Da Lei 8.934/94, você vai poder transferir o bem imóvel para a sociedade sem a necessidade de escritura pública. Por quê? Você vai descrever o bem imóvel no contrato social. Se for o caso, você vai apresentar o torre conjugal. Se não for o caso, a pessoa for solteira, por exemplo, não vai precisar de outorga conjugal. Mas veja, você vai ter que obrigatoriamente descrever completamente aquele imóvel no contrato social que você pretende integralizar sua parte no capital social e você vai levar esse contrato social para arquivamento na junta comercial. E lá na junta comercial, eles vão expedir uma certidão de que você respeitou a regra do 35, 7º, letras A e B, e essa certidão fornecida pela junta comercial, essa certidão fornecida pela junta comercial aqui, ela vai ser o documento hábil para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens que o subscritor tiver contribuído para a formação ou para o aumento de capital. Então, o sócio que contribuiu com o bem imóvel, ele vai poder, então, transferir esse bem imóvel para a sociedade sem escritura pública, se ele fizer o quê? Ele tem que descrever no contrato social que bem imóvel é esse, se for o caso, apresentar o autor conjugal e levar esse contrato para arquivamento na junta comercial. Essa certidão da junta comercial vai ser levada para o RGI e o tabelião, então, vai observar essa regra do artigo 64 da Lei 8.934/94 e vai dispensar a escritura pública na incorporação desse bem imóvel para a sociedade. Só não se dispensa a escritura pública quando houver desincorporação, ou seja, quando sair da sociedade para o sócio, aí tem que ter escritura pública. Essa exceção aqui é só para quando o sócio está transferindo um bem imóvel que é seu para a sociedade em contribuição para o capital social. Aí pode ser dispensada a escritura pública se observada a regra do 35, inciso 7º, letra A e B da Lei 8.934 de 94. Outra questão que envolve o bem imóvel é a necessidade de pagar o ITBI. O imposto, ele, a princípio, não incidirá, salvo na hipótese do 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, vamos lá. Olha, regra geral, quando você transfere um bem imóvel para integralização da sua parte no capital social, não há necessidade de se pagar o ITBI. Essa é a regra geral. A própria Constituição diz isso no 156, parágrafo 2º, inciso 1º. Então, diz que não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização do capital, esse ITBI, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Então, tem 3 hipóteses aqui que podem dar ensejo, né? Então, tem uma exceção, ó, não incide, regra. Mas se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens imóveis, então, aqui, primeira hipótese. Então, primeira hipótese. Locação desses bens imóveis. Então, segunda hipótese. Ou arrendamento mercantil, que seria a terceira hipótese, pode vir a incidir. Mas não se esqueçam dessa expressão aqui, ó, desde que a atividade seja preponderante, porque o preponderante está ligado ao artigo 37 do CTN. Então, na receita bruta, é necessário observar se a atividade preponderante é relacionada a uma dessas 3 atividades que estão indicadas.
Porque pode ser que uma sociedade ela tenha no seu objeto social a prestação de serviços e a locação de imóveis. A prestação de serviços pode ser a atividade preponderante, e aí, nesse caso, não haverá a incidência do ITBI, mantém-se a proteção e imunidade. Mas quando você tem prestação de serviços, locação de imóveis, a locação de imóveis é a atividade preponderante, que constitui sua receita bruta preponderante, então, nesse caso, nós vamos ter que pagar o ITBI. Então, essa é um cenário que vocês têm que tomar cuidado. Vocês também precisam tomar cuidado com a jurisprudência do STF, nesse caso, a jurisprudência que está materializada no tema 796. A imunidade em relação ao ITBI prevista no inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Imagine, por exemplo, que você precisa integralizar a sua parte no capital social em R$ 500 mil. Mas aí você incorpora um bem ao patrimônio da sociedade, um bem imóvel, por exemplo, que vale 2 milhões. Veja, você precisava integralizar 500 mil. E você diz que vai contribuir para o capital social com um bem que vale 2 milhões. Então, a imunidade não vai alcançar essa diferença entre o que você precisava contribuir 500 mil e o que você, de fato, acabou levando um bem de 2 milhões. A diferença é de 1,5 milhão. Então, sobre esse 1,5 milhão, que é o excesso, vai ter integralização. Para não ter, vai ter a tributação. Para não ter a tributação, para ficar imune, teria que ser um bem de 500 mil reais. Aí você está imune, claro, sempre observando aquela exceção que eu mencionei. Perfeito? Então, vamos fechar o primeiro bloco. Próximo bloco, a gente continua, então, com mais temas da parte geral do direito societário para vocês.